Normalmente, nas sacristias aí das nossas comunidades, existe um diretório da liturgia, ou diretório litúrgico, de acordo com o ano corrente. 2024, por exemplo, ano B, São Marcos. É por ele que nós nos guiamos na sacristia. É um calendáriozinho que tem todas as informações. Por exemplo, vamos aqui para o dia 27 de agosto, essa data em que a Igreja Universal, então, celebra a memória de Santa Mônica. Santa Mônica, uma grande santa, mãe de Santo Agostinho, que inclusive é celebrado logo no dia seguinte, olha, Santo Agostinho. Pois bem, Santa Mônica, ela é uma memória litúrgica, e a cor que nós temos aqui é branco. Nós temos o ofício da memória, ou seja, tem que rezar o ofício da memória, a missa da memória com o prefácio comum, ou também pode ser feito o prefácio dos santos. As leituras nós já temos aqui também, para você também conferir no lecionário, caso precise. Mas vamos então marcar aqui essa memória de Santa Mônica. Primeiro passo. As orações presidenciais, como já sabemos, não serão então do próprio do tempo comum ou próprio de algum outro tempo, seja quaresma, se bem que na quaresma a maioria das memórias passam a ser não obrigatórias, mas facultativas, mas existem também, por exemplo, festa São José na quaresma, que é celebrado. E Pascal, mesma coisa, Natal também, mesma coisa, que são celebradas sim. Então, estamos no tempo comum, digamos assim. Nós não vamos marcar as orações presidenciais do tempo comum, mas vamos marcar a de Santa Mônica. Em vez de utilizarmos essa fita para marcar aqui logo no início do missal, o tempo comum, nós vamos trocar. Vamos passar essa fita para o rito inicial, porque a gente já fica com uma fita a mais, certo? Aí vamos só trocando, porque normalmente o missal já fica todo marcado na sacristia. Só vai trocando a fita. Liturgia eucarística não muda, rito inicial não muda, permanece. Aqui, o prefácio ele muda. E nós vimos ali que tem que ser marcado ou o prefácio comum, e o prefácio comum que o diretório deu são esses daqui. Prefácio comum, que pode ser utilizado no dia de semana, no tempo comum, ou prefácio do santo, prefácio dos santos. Nós temos 1 e 2, duas opções. É claro que nós vamos marcar o prefácio dos santos, não vamos marcar o prefácio comum, vamos marcar no dia de santo o prefácio do santo. Aí está. Se fosse um santo mártir, ele pediria para marcar o prefácio dos mártires. Aconselharia isso. Como é dia de semana, vamos marcar aqui a oração eucarística segunda, que é para o povo conseguir acompanhar. Ela já tem um prefácio próprio, mas vamos utilizar o prefácio do santo. Se você quiser, você pode marcar. Eu não aconselho, porque as fitas já são ali, servem para isso. Então, aqui a oração eucarística, certo? Depois nós temos rito da comunhão. Vamos adiantar aqui essa fita. Pegar essa outra que está sobrando e vamos trazendo a fita mais para trás. Temos aqui, bênçãos. Por enquanto, nós vamos marcar a bênção solene na festa de um santo, certo? O padre poderia também utilizar uma bênção, oração sobre o povo, aqui. Mas vamos deixar aqui na festa de um santo. Porque pode ser que, como nessa nova tradução do Missal Romano, essa nova edição, algumas bênçãos solenes, que são dos dias de santos, já estão lá no comum dos santos, onde tem a oração presidencial. Então vamos ver se lá tem. E onde que está o próprio dos santos? Da mesma forma que no antigo missal, nós também temos o próprio dos santos lá no final. O calendário do próprio dos santos lá atrás das orações, dessas orações aqui que são menos utilizadas, Nós temos aqui janeiro, fevereiro e nós estamos procurando agosto. Então vamos buscar agosto. Agosto, dia 27. Santa Mônica. Atenção. Nós temos aqui Santa Mônica e logo depois, dia 28, Santo Agostinho. Nós não temos as demais orações presidenciais
Tem que prestar também muita atenção nisso, porque alguns santos não têm todas as orações no próprio santo. Então, ele pede aqui, como a câmera que eu estou utilizando é de um zoom um pouco menor, não dá para enxergar muito bem. Mas está escrito o seguinte na rubrica: Comum dos Santos para as Santas Mulheres, página 957. Temos a oração do dia, que agora, mais especificamente, coleta. A oração coleta aqui. Nós vamos precisar dessa oração. O padre vai fazer essa oração logo no início da missa. E depois não vamos mais precisar dessa página em si. Vamos precisar apenas da página 957, que está adiante. Página 957. Comum dos santos e santas, santas mulheres. Nós temos aqui a primeira opção, esse número 1 significa isso. Temos aqui outra oração coleta, né? Seja para uma mulher só ou para várias mulheres. Só que nós já temos essa oração aqui, que é própria dela, né? Cita o nome dela e tudo. Então, não vamos utilizar essa oração, mas vamos utilizar sim sobre as oferendas, porque nós não temos. E vamos utilizar também a oração depois da comunhão, porque nós não temos essa oração depois da comunhão. Só que nós também temos aqui uma segunda opção. Também tem a oração coleta, que nós já vamos utilizar a própria da santa lá. E também outra oração sobre as oferendas e outra depois da comunhão. Aí fica a critério do sacerdote, ou se ele pedir, você mesmo pode escolher uma das duas. Pois bem, para não se confundir na hora de abrir o missal e o padre, sem querer fazer essa oração aqui no lugar dessa, porque tem aqui santos educadores, que não é o caso, é santas mulheres. Eu aconselharia deixar aqui, ó, nessa segunda opção, porque aí ele já tem só essas opções, né? Da número 2, da opção 2. Agora, como que vamos marcar isso? Porque acabaram as fitas, né? Então, bom, vamos recuar essa fita para cá. Vamos recuar essa fita para cá também. Recuamos 2 fitas. O que ficou desmarcado, portanto, foi a bênção solene. O que eu aconselho? Pergunte, padre, você vai fazer a bênção solene no final da missa? Normalmente os padres não fazem. Outros gostam e preferem que façam. Então, se o padre for fazer a bênção solene, o que deve ser feito? Você vai observar que aqui não tem nenhuma fita que você possa deixar de marcar, porque todas elas são importantes, certo? Todas são importantes, a não ser que você queira desmarcar o rito da comunhão, o que eu não aconselho nessa nova edição, porque assim que o padre terminar a doxologia, você já tem que puxar para o Pai Nosso. E essas fitas aqui, elas podem te confundir na hora de puxar para o Pai Nosso. Então, eu aconselho que você deixe desmarcado a bênção solene e no momento da comunhão, quando o padre estiver distribuindo e você for depois arrumar o missal para ele fazer a oração pós-comunhão, que vai ser essa daqui, no caso, você desmarca essa oração da coleta, que você não vai mais utilizar, e marca a bênção. Está marcada agora a bênção. E essa que o padre não vai mais rezar, porque já foi rezado no início da missa. Inclusive, se você quiser também fazer esse processo no ofertório, pode acontecer, pode ser feito, porque o padre não vai utilizar a partir do início da missa mais essa daqui. Só vai utilizar uma vez. E aí fica tudo certo, então. Certo? Então é isso. Normalmente as orações dos santos, eles já trazem tudo, né? Tudo no próprio dia. Por exemplo, Santo Agostinho, que foi um bispo e doutor da igreja. Aí nós já temos a coleta, nós já temos a oração sobre as oferendas e, inclusive, nós temos a oração depois da comunhão, né? E alguns ainda, por exemplo, o Martírio de São João Batista, nós já temos a oração coleta sobre as oferendas e um prefácio próprio para o santo. Você não vai nem precisar marcar o prefácio, ele já está aqui, é só seguir. Também tem que prestar atenção nisso, né? Tem que prestar bastante atenção nisso aí. E é isso. Outra exaltação da cruz também já tem um prefácio próprio. E assim vai seguindo. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem nos comentários, que nós vamos estar respondendo a cada um de vocês. Obrigado e acompanhem aí, caso também necessitem de alguma informação, algum PDF, documento, só mandar, entre em contato lá, que eu envio um e-mail para vocês.
Até mais.